Boa tarde, gente. Como estamos todos? Todo mundo bem? Ontem foi babadeira, né? Ai, Jesus. Tá até agora rondando na minha cabeça o capítulo de ontem, capítulo 36 do profeta Ezequiel. Ai, Jesus, tenha misericórdia de nós. É a única coisa que eu peço todo o tempo, gente. Eu acho que o Eterno vai ficar cansado e vai me responder só por causa do cansaço de ouvir eu falar isso. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Ai, gente, vou contar para vocês, viu? A vida espiritual, a vida aqui na Terra é um desafio grandioso, porque, opa, nossa, porque andar nos caminhos que o Eterno nos entregou para caminhar não é uma tarefa fácil. Não é. Quando se diz pega a tua cruz e siga-me, realmente é uma cruz. É um desafio, gente, é um desafio diário de todos os dias. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que a gente depende 100% da misericórdia do Eterno. Não é só 80, 90, não é 100%. Sem a misericórdia dele não existe caminho para os humanos. Não existe. E hoje nós vamos estudar um capítulo que fala. Lembra que há uns dois capítulos atrás eu falei que nós iríamos entrar num capítulo que nós íamos estudar uma situação em que eu mencionei há uns 2 capítulos atrás, falando sobre as almas, sobre aquela visão que João teve em Pátimos, e que ele viu as almas dos santos que estavam debaixo do altar clamando por justiça. Eu disse naquele capítulo que quando esses países, né, gentílicos, ficam tentando expulsar os judeus da terra prometida, desde o princípio dos princípios que nós estamos estudando, vocês viram aqui? Nós vimos juntos aqui, né? Uma tentativa de expulsar os judeus, e quando eles conseguiram, assim, quando Nabucodonosor veio e levou cativo e deixou a terra completamente desamparada, eles chegaram lá e falaram: oba, agora é nossa vez, agora ninguém mais tira a gente daqui, agora que o povo foi expulso daqui, nós tomamos conta. Eles não estavam só expulsando os que estavam pensando que estavam expulsando as pessoas que estavam vivas naquela época, mas eles estavam tentando expulsar toda uma hereditariedade. Os ossos de Abraão, de Isaac e Jacó, de Moisés, de Noé, como grande patriarca, não só os que já haviam partido, mas os que estavam lá, e também as entidades espirituais, os anjos, como Michael, que é o protetor de Israel. E o Senhor disse que eles estavam tentando se apossar da montanha dele. Ele fala especificamente: vocês pensam que vocês estão tomando conta da minha terra, porque o Senhor tem aquele lugar como a possessão dele. Então, quando eles tentam expulsar Israel, eles não estão só expulsando Israel, estão expulsando o resto todinho, inclusive o Eterno. Mas esse capítulo 37, em que o profeta Ezequiel
é levado pelo Eterno para o vale de ossos secos. O vale onde estão todos os ossos dos patriarcas. Todos os ossos dos que morreram e foram assassinados, os dos profetas, de todos. Ele é levado num momento espiritual para um futuro muito longe, muito longe, muito longe, que ele nem tinha ideia. O profeta Ezequiel não tinha ideia nenhuma de que haveria mais de 2000 anos de sofrimento e de mortes. E que esse vale de ossos secos não era só daquela época, mas era de todos esses 4000 anos de história. Vamos ler? Nós estamos tomando uma dimensão espiritual, gente, do que é ler os profetas. Quando o Eterno falava através dos profetas, ele estava falando num tempo que não tem tempo. Vocês já ouviram dizer muito que lá na eternidade não existe tempo. É isso que o Eterno está fazendo, demonstrando para Ezequiel nesse capítulo 37, que não existe tempo para o Eterno. Tanto faz naquela época de Abraão, ou de Noé, ou de Adão, quanto faz na época dos meus tataranetos, lá num futuro tão longe que eu não tenho a mínima ideia, não faço a mínima ideia de como vai ser. Para o Eterno é um tempo só. E ele vai demonstrar isso através desse capítulo. Veio a minha palavra, veio a minha mão do Senhor. Veio a mim a mão do Senhor e me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Gente, olha a descrição que o profeta faz de como foi que isso aconteceu. Ele estava no lugar dele. Lembra que ele já estava sozinho? A mulher dele já tinha sido levada? Jerusalém já tinha sido tomada? Estava tudo um caos só. O povo que estava na Babilônia já tinha perdido a esperança. Para ele estava tudo acabado. E o Senhor veio com mão forte, pegou o profeta em espírito e levou ele para um vale. E esse vale estava cheio de ossos secos. O que significa ossos secos? É que o tempo havia passado. O tempo terreno havia passado, e passado, e passado, ao ponto de secar os ossos. 2, 3, 4000 anos. Entendeu? O vale de ossos secos. Ossos secos não eram ossos que tinham acabado de serem mortos, descarnados, não, eram secos. Ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. O tempo havia passado sobre esses ossos. Estavam sequíssimos. Ele me perguntou, o Senhor perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu o sabes, porque naquele momento o profeta olhou para aquilo e pensou, impossível, mas tu o sabes. Então ele me disse, profetiza. Profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis.
porei nervos sobre vós. Gente, o Senhor, através da boca do profeta Ezequiel, estava profetizando a ossos sequíssimos de 4, 5 mil anos. Estavam lá, ossos dos profetas, dos ossos dos patriarcas, ossos dos que morreram aqui, esses dias lá em Israel, ossos dos que estão morrendo em guerra, ossos dos cristãos que estão sendo assassinados hoje, ossos dos que foram assassinados na Segunda Guerra Mundial. O Senhor está dizendo: porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo àquelas almas que estão debaixo do altar, esperando essa justiça. Portanto, profetizei. O Senhor mandou. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo, vem sobre a terra. E faça com que vivamos. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Para Deus não existe impossíveis. O Senhor está dizendo aqui para o profeta: tudo o que eu quero, eu realizo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer sair deles, ó meu povo. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Está lá, Israel. Estou vendo aqui agora. Live, uma transmissão, né, de internet direto do Muro das Lamentações. Estão lá. Era impossível? Para Deus nada é impossível. O que é que ele diz aqui? Vocês pensam que estão acabados naquela época, gente, 2.600 anos atrás. E o profeta estava dizendo, essa profecia está se cumprindo hoje, gente, agora, ainda vai se cumprir mais no futuro. Agora que essa profecia está se cumprindo. E o Senhor disse aqui, ó: porém em vós meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O profeta estava dizendo isso aqui para aquele povo que estava vivendo lá
2.600 anos atrás? Como é que aquele povo ia ver o cumprimento dessa profecia? Não, ele estava dizendo para mim, para você. Para mim, para você. Você está me entendendo? O Senhor está dizendo aqui, isso aqui é para mim e para você. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. É você e eu. Ele está colocando em nós o espírito dele e estamos vivendo. E ele disse que no futuro nós veríamos o que está acontecendo em Israel. E aí nós saberíamos que o Senhor havia dito e fez. É para você e para mim. Estamos vendo isso se cumprir. E ele está dizendo aqui. Então sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso e o fiz. Como não crer nesse Deus? Como não tentar amá-lo e obedecê-lo? E andar nos seus caminhos? Como não cuidar de tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão? Você não tem desculpa. E nem eu. Não temos desculpa. O Senhor colocou em nós o espírito de vida e por isso estamos vivendo. Mas isso nos torna mais responsáveis. Porque temos o dever de estar na brecha como atalaia. Versículo 15. Veio a minha palavra do Senhor. Tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel. Versículo 16. Tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Pega uma madeira, um pau, né? Um galho. Escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma um outro pedaço de pau e escreve nele, por José, vara de Efraim. José era aquele que foi para o Egito, né? Que os irmãos venderam, foi para o Egito. E o filho de José, ele tinha 2 filhos, Manassés, que era o primeiro, e Efraim, que era o segundo. Mas Efraim que tomou o nome da tribo do pai. O Senhor escolheu Efraim. E por toda a casa de Israel, seus companheiros. Então o Senhor mandou, olha, pega a tribo de Judá, que era Judá e Manassés, né? Não, Judá e Benjamim, e a tribo de Levi. Você pega Judá e Benjamim, e da parte de Israel, você pega a vara, José no filho de Efraim, no filho dele que é Efraim, que é Israel. Os 2 reinos que haviam se separado, lembra? Depois de Jeroboão, filho de Salomão, se separaram. Pega as 2 varas, uma Judá e a outra Efraim, que representa Israel. Junta-os um ao outro, junta os 2 paus, para que se unam e se tornem um só na sua mão. Pega os 2 paus, coloca na sua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam estas coisas? Ou vai perguntar para você, você vai andar com esses 2 paus na sua mão. Anda pelo povo, no meio do povo, com aqueles 2 paus. Um escrito Judá e outro escrito Efraim. Né? Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei a vara de José
que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, que eram 10, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Então ele ia ficar segurando os dois paus junto. Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu tornarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, como estou vendo aqui. Deles farei uma nação na terra dos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela eles e seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, sempre ele fala, Davi, meu servo. Entendeu? Reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela e eles e os filhos de seus filhos e de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu, o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Graças a Deus, louvado seja. Graças a Deus, louvado seja. Eu disse a vocês, há uns capítulos atrás, que nós estaríamos entrando nas profecias futuristas do profeta Ezequiel. E desde ontem nós estamos nesses capítulos futuristas, escatológicos do profeta Ezequiel. Depois que Jerusalém foi destruída, depois que a ira do Senhor se completou naquele tempo sobre Israel, o Senhor teve a possibilidade de mostrar para o profeta Ezequiel tudo o que aconteceria no futuro. E nós, desde o capítulo anterior, no capítulo anterior, já estamos nesses capítulos futuristas e escatológicos do profeta Ezequiel.
Estamos aprendendo um demais. Gente, não tem por que ter medo quando nós sabemos o que vai acontecer. Aí eu vou dizer como Paulo, não importa se quando tudo isso acontecer eu estiver aqui ou não, porque de qualquer forma eu vou estar participando de tudo isso, ou na carne ou fora da carne. Então, não tem por que temer, nem ficar ansioso. Por isso que a palavra diz, não fiqueis ansiosos. Jesus disse, né, isso para os discípulos. Por que vocês estão ansiosos pelo dia de amanhã? O Pai toma conta de tudo. Então não temos por que ficar ansiosos nem temerosos. Tudo acontece conforme a vontade do Eterno. E tudo acontece conforme os nossos caminhos. Se nós escolhemos caminhos de morte, então a morte vai nos pegar. Se escolhemos o caminho da vida, então teremos vida. O que está acontecendo no Brasil agora é porque o Brasil tem escolhido caminhos de morte. E a morte pega. Agora, os santos que estão no meio de toda essa mortandade é que tem que ficar na graça esperando a misericórdia do Eterno e agradecendo. Lembra o que Abacuque disse? O profeta Abacuque, né? Nós já passamos por ele. O profeta Abacuque, ele dizia, não importa se a vinha deixa de dar a uva, não importa se a vaca para de dar leite, eu vou me alegrar no Senhor, não importa as circunstâncias. As circunstâncias são coisas aqui, passageiras da terra, mas o meu espírito está ligado com o Eterno. E a minha confiança é nele. Então, se ele tem esse caminho para mim, é porque alguma coisa eu tenho que aprender nesse caminho. É muito difícil você falar assim, Miriam, mas é muito difícil quando a gente está na situação. Mas é por isso que você está na situação. É por isso que você está nessa situação. Porque esse é o caminho do Eterno para você nesse momento. Então pede a Ele misericórdia. Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu não sei mais o que fazer. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. É o que eu faço todos os dias, gente. E o Senhor tem tido misericórdia. De uma forma ou de outra, o Senhor providencia. De uma forma ou de outra, a bênção vem. Temos que confiar. E olha que coisa mais linda que nós estudamos hoje. O profeta Ezequiel teve o privilégio de ver ossos secos, que talvez sejam até os seus, ou os meus. Mas depois eles tomaram vida e formaram um exército grandioso, tão grande que não cabia naquele vale. Como Paulo dizia, o viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Não é fácil ser cristão não, gente. Não é fácil não, e Jesus disse isso. Vocês estão pedindo paz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, divisão. Esse negócio de ficar pregando aí que prosperidade, né? Essas coisas assim. O Senhor é próspero, o Senhor é rico. Ele dá riqueza para quem Ele quer. Né? Se Ele não me deu riqueza, é porque Ele não quer me dar. E graças a Deus. Ele sabe por quê. Eu não sei. De repente eu não estaria no caminho se eu estivesse rica. Com material, né, gente? Riqueza material. Ele me deu o suficiente. O suficiente. Só. E eu estou muito grata pelo suficiente que Ele me deu. Graças a Deus. E continuemos orando pelos nossos filhos, pelos nossos netos, que a misericórdia do Eterno alcance eles também, como os ossos secos que nós somos, né? Que Ele tenha misericórdia de nós e assopre sobre nós o seu espírito de vida.
Que você tenha uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.